Olá, amigos, bom dia para vocês aí de casa. Está entrando no ar mais uma edição do Arena Alterosa. Hoje, um programa bem diferente, como você pode ver, imagens de um drone aqui no estúdio. E aqui comigo hoje, mais uma vez, Lenilson Fresato e também o Alexandre Almeida, ele mesmo que está pilotando o drone aqui no estúdio. Roda a vinheta. É isso aí, galera, uma excelente semana para você que nos acompanha e já vamos para os destaques dos nossos comentaristas. Lenilson Fresato, bom dia para você. Bom dia, Marlon, bom dia, Alexandre, nosso amigo Queijinho. Ele é com a gente. Exatamente, torcedor do Tricodiano, da Galofúria. É um prazer participar da bancada com você aqui, sabe? Ele sempre nos recebe muito bem quando a gente vai a Três Corações, faz parte da Galofúria. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a rapaziada da Galofúria, a torcida mais animada do sul de Minas. Meu destaque, Marlon, é o jogo de ontem entre Caldense e Boa Esporte. O Boa foi a Poços de Caldas com a intenção de não levar gols. Jogou com os 11 homens atrás ali da linha do meio de campo, conseguiu segurar a Caldense, somou um ponto importante fora de casa, mas ainda corre um sério risco de rebaixamento. Ainda vai para a última rodada contra o Atlético, precisando somar pontos ou vencer para não cair. É isso aí, daqui a pouco todos os detalhes desse jogo entre o Boa e Caldense. Agora o Queijinho, o homem do drone aqui, fazendo imagens aéreas aqui no nosso estúdio. Bom dia, seja bem-vindo, Queijinho. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui, agradecer essa rica oportunidade. E estamos aí, né, fazendo as imagens aéreas e voando para o Tricordiano também, levantando a camisa do Tricordiano. Para você aí que gosta do jogo de qualidade, é o Tricordiano em Três Corações, no estádio Eliezer Bex. É o seu destaque de hoje? Destaque de hoje é o Tricordiano, sem dúvida. Acabou perdendo, né, infelizmente? Então, de virada, mas leve uma escorregadinha, mas tá tranquilo. Vou agora nas próximas rodadas contra o América, vamos recuperar isso aí em Três Corações em casa, que tem a força da Galofúria, da torcida e de todos os tricordianos. É isso aí, daqui a pouco todos os detalhes também do jogo entre Tricordiano e Araxá. Mas agora vamos falar de seleção brasileira. Os convocados do Dunga venceram mais uma. Desta vez a vítima foi o Chile. Destaque para o Firmino, que vem se destacando nesta seleção. E lá na Inglaterra teve muito brasileiro fazendo a festa. Acompanhe. Se tem jogo do Brasil, tem sempre aquela turma orgulhosa. Mas o adversário tinha sua versão. Em campo, os chilenos também não facilitaram. Dominaram a maior parte do jogo. O amistoso foi na casa do Arsenal, time conhecido por ter uma torcida muito quietinha, mas nesse domingo até os ingleses se empolgaram. Eu amo o Brasil, me disse Billy. A seleção até quis corresponder, criou oportunidades, mas jogava aquele futebol para inglês ver, sem muita inspiração. Enquanto isso, do lado de fora, os cambistas partiam para o ataque. Conversei com um deles. How much is it? 70 pounds. 70 pounds? Come on, man. It's very expensive. It's not expensive. That's good. Vinícius caiu no conto. Comprei de cabeça, caramba, pode comprar sem medo, sem problema. Cheguei na portaria ali e voltou para trás, porque não passa, porque o ingresso é falso. O atleticano teve um prejuízo de R$200 e teve de gastar mais 200 para conseguir um ingresso de verdade. Desta vez, na bilheteria. Agora tô feliz, agora o Brasil 3-1, né? Com a camisa do Galo ainda, hein? Galo! Se não foi um jogão, valeu a pena ver a jogada de Firmino. No segundo tempo, o atacante do Hoffenheim, da Alemanha, driblou o goleiro chileno e marcou o gol da vitória, com direito a viradinha de rosto e tudo. É um jogador que tem uma certa facilidade, um cheiro de gol, de chegar até o gol, se coloca bem, se posiciona. Está aproveitando a oportunidade que foi dada. Mais um triunfo numa cidade pra lá de acostumada com o Brasil. Com 8 vitórias em 8 jogos, façanha que só João Saldanha conseguiu em 69, Dunga disse que a Copa América é importante, mas que a prioridade é outra. A próxima meta é a Copa América, mas o objetivo maior é a eliminatória,
que nos levam à Copa do Mundo. Então, o trabalho vai ser desenvolvido todo em busca da eliminatória. Se o treinador mira o futuro, o passado ainda incomoda alguns jogadores. Nem todo mundo esqueceu o desastre diante da Alemanha na Copa do Mundo. A gente está trabalhando, está treinando para que a gente possa inverter a imagem que tem da gente, que é uma imagem que eu acho que não é correta, mas soubemos administrar isso com a maior tranquilidade do mundo e fizemos 8 jogos bom. É bom mesmo, Neymar. Tem bicho zangado na torcida. Sei lá, isso é onça ou tigre? O que vocês são, aliás? Nós somos o tigre, Seja qual for, o bicho brasileiro é barulhento e está sempre faminto. Tá aí mais uma vitória da seleção brasileira. Lenilson Fresato, gostou do jogo? 1-0 fraco diante do Chile? Não gostei, não. O jogo fraco, tecnicamente muito fraco, como foi até mostrado na reportagem aí. O Chile teve muito mais posse de bola do que o Brasil e a seleção brasileira, os jogadores brasileiros, parando as jogadas com faltas. Para vocês terem uma noção, o Chile fez 12 faltas e o Brasil fez 32 faltas. Mas é aquele negócio, né? Amistoso é amistoso, é o que o Dunga citou aí na entrevista. O mais importante são as eliminatórias para a Copa do Mundo. Não adianta ganhar agora nesses amistosos, nessas datas FIFA, e chegar na hora de pegar para valer e perder. Então a expectativa agora são a Copa América no Chile, depois os amistosos, as eliminatórias para a Copa do Mundo. Queijinho, e essa foi a última partida antes da convocação final para a Copa América. Essa seleção brasileira, você acredita que é a ideal para a disputa da Copa América? Então, a seleção, eu acho que falta alguma coisinha, falta algum toque, né, cara, sei lá, o que acontece? Não está convencendo? Não está convencendo pelo seguinte, nos amistosos, faz um jogo bonito, 3-0, 3-1, e aí chega na Copa do Mundo, toma um balaio. Aí não é compensa. Ainda né? não esqueceu o 7-1. Não dá para esquecer. Ô, Mário, e o Firmino, né, que marcou o gol da vitória contra o Chile, que até o ano... Destacando, né? Está se destacando. Até o ano passado, acredito que a maioria nem sabia quem ele era. Hoje ele joga no Hoffenheim da Alemanha. Eu tenho certeza que com mais esse gol diante do Chile, ele carimbou o passaporte para a Copa América no Chile. Agora, Lenilson, o próximo compromisso da seleção brasileira é lá no seu estádio. É no Allianz Parque. O novo chiqueiro, como você mesmo disse. Novo, o chiqueiro chiquérrimo, né? Diante do México, lá no estádio do Palmeiras, já com os convocados da Copa América. E depois, mais um jogo lá no Beira-Rio, diante de Honduras. Mais 2 jogos aí para começar bem a Copa América. Exatamente. Haverá uma convocação, Mário, de 30 jogadores para a Copa América. Há uma convocação de 30 jogadores e depois o Dunga divulga a lista final com 23. Né? Porque pode ser que neste período um ou outro se machuque, então depois ele faz aí a lista final com 23 jogadores, né, que vão para a Copa América no Chile. É isso aí. Daqui a pouco... Claro, todos os detalhes do jogo entre Boa e Caldense, mas agora, Lenilson, o seu ídolo e o Alex, depois de 20 anos de carreira, ele se despediu dos gramados numa grande festa. Acompanhe. Se despedir do craque, uma seleção de jogadores à altura. De um lado, o Palmeiras, campeão da Libertadores em 1999. Do outro, os amigos de Alex. A partida refletiu exatamente o que foi os 20 anos da vitoriosa carreira de Alex. Um show com golaços. E, claro, a sutileza e categoria do protagonista da festa. Um espetáculo dos eternos ídolos do Verdão, que literalmente se juntaram à torcida para homenagear Alex. Para coroar a festa, um toque divino. Ademir da Guia, o maior ídolo da história do Palmeiras, transformou em gol as palavras que os amantes do futebol queriam dizer ao camisa 10. Muito obrigado, Alex. Lenilson, só perneta ali jogando, né? Ademir da Guia, Alex, Evair. Nossa Senhora. O que é isso, hein? Esse que jogo saudade desse seu Palmeiras, mesmo. né? Vários jogadores de épocas diferentes ali, mas todos craques de bola. Exatamente. Esse jogo aí, né, marcou oficialmente a despedida do craque Alex dos gramados, que já foi convocado por um canal, já foi contratado por um canal de televisão para ser comentarista esportivo. Pois é, a seleção do Palmeiras de 1999 venceu os amigos do Alex por 5-3.
E entre a seleção do Palmeiras, tem craques como Marcos, Ademir da Guia, 73 anos de idade, Edmundo, Oséias, Galeano, Paulo Nunes, o Euler, o filho do vento, né? E entre os amigos do Alex, o Denilson, de Chalminha, o Tuncay, Aretizabo. Inclusive esse Tuncay, ele é turco e ele está atuando ainda no futebol profissional. Então foi uma grande festa, mais de 12 mil torcedores lá no Allianz Parque e todos ficaram muito emocionados com esta partida e principalmente com a despedida do craque Alex. Agora, Queijinho, pelos gols, pelos estaduais aí, o Flamengo, seu time de coração também, então, venceu mais uma. Agora vamos então para os gols dos campeonatos estaduais, a hora que a gente mais gosta aqui no programa. Muitos gols para você. E o Palmeiras perdeu mais uma, Elenilson. Acompanhe. Depois da falha do goleiro do Bragantino, Luciano rolou com açúcar para Wagner Love. De visual novo, marcar o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. No Morumbi, o São Paulo derrotou o Linense por 3-0. Rogério Ceni de falta. E Allan Kardec, 2 vezes, marcaram os gols do tricolor, que tenta se recuperar da crise. Já o Palmeiras tropeçou e perdeu para o Red Bull Brasil em Campinas. Lulinha, revelado pelo rival Corinthians, fez 1-0. E era a mesma noite de Lulinha, viu? O camisa 10 do Red Bull cruzou na medida para Fabiano Heller balançar a rede do Verdão. Final 2-0. O outro grande que vacilou na rodada foi o Santos. Jogando na Vila Belmiro, São Bento abriu o placar. Renan fez de cabeça. De pênalti, Ricardo Oliveira deixou tudo igual. Os visitantes estavam a fim de aprontar na casa do adversário. Elias chutou forte para marcar 2-1 São Bento. Mas a alegria durou apenas 9 minutos. O Santos buscou o empate novamente com Gabriel. No Rio de Janeiro, o domingo foi dia de Vasco e Botafogo no Maracanã. Quem saiu na frente no clássico foi o time vascaíno. Madson lançou o atacante Gilberto, que dominou e tocou na saída do goleiro. O Botafogo empatou o jogo com Roger Carvalho de cabeça. O empate deixou as duas equipes com 30 pontos e embolou a disputa pelas vagas nas semifinais. O Fluminense, que está fora da zona de classificação, goleou o Barra Mansa por 4-2. Fred foi o destaque. O atacante marcou 2 vezes. No sábado, o Flamengo assumiu a ponta do Carioca. O artilheiro do campeonato, Marcelo Cirino, fez um golaço. E de falta, o jovem Matheus Sávio fez o segundo contra o Bom Sucesso. Final 2-0. E para fechar a rodada de gols, em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu fácil o Vila Nova por 3-0. Carlos foi o artilheiro da partida com 2 gols. Tá aí, Lenilson, Queijinho, muitos gols pelo Brasil. Palmeiras perdeu mais uma e o São Paulo acabou vencendo, né? Depois de ter sacudido o São Paulo ali, o Palmeiras acabou perdendo mais uma aí no Campeonato Paulista. E no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu no sábado e assumiu a ponta. O São Paulo, né, que depois daquela derrota para o Palmeiras, o Muricy deu uma balançada e a rapaziada segurou lá. Eu queria fazer 2 observações em relação ao Campeonato Paulista. O Palmeiras tem altos e baixos. Na quarta-feira chegou ao auge com aquela goleada para cima do São Paulo por 3-0, até com gol de placa do Robinho, aos 2 minutos de jogo. E ontem perdeu para o Red Bull em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, lá por 2-0. E o Red Bull não fez muito para vencer o Palmeiras, não. O Palmeiras jogou muito mal ontem. Agora, destaque positivo no Campeonato Paulista é o Corinthians. O Corinthians consegue manter uma regularidade. Joga bem com o time principal, joga bem com o time reserva, joga bem quando está enfrentando uma equipe mais fraca. Então, mantém uma regularidade. Agora, o Palmeiras está altos e baixos e todo mundo fala que é um time que está em formação. Mas em formação até quando? Nós já estamos no mês de abril, a equipe começou a ser formada em janeiro, vai em formação até o final do ano, então está complicado, né? Tá, okay. Agora, Queijinho, vamos falar de Tricordiano? Não deu, né? O Tricordiano não começou bem essa segunda fase da competição, perdeu de virada. Infelizmente, aí 2 gols no final do jogo, Queijinho. O que aconteceu? Então, estava numa partida equilibrada, aos 30 minutos do segundo tempo, e tomou esse gol, né? Esse é o gol do Tricordiano, já no segundo tempo, né? Mário César, aos 30 minutos do segundo tempo, fez o gol do Tricordiano. Fez o gol do Tricordiano.
de virada. Aí depois, em 10 minutos, a equipe do Tricordiano levou virada. O Dalmo fez um aos 34 e aos 39 o Vander fez segundo. Quer dizer, o Tricordiano estava bem na partida. Na primeira etapa, 0-0. Segundo tempo, marcou um gol aos 30 minutos do segundo tempo. E em menos de 10 minutos, que a gente levou 2 gols. Podia ter trazido pelo menos um ponto lá de Araxá. Pelo menos um empate. Pelo menos um empate. Então, o Araxá é um time que está... um bom time, né? É um bom time e jogou bem ontem. A gente não pode tirar o mérito do adversário. Mas agora é bola pra frente, o próximo jogo já no Elias Arbeques, né? A torcida do Galo ali deve lotar no estádio. O pessoal tá animado. Galofúria, pessoal... Temos algumas imagens aí, Queijinha, suas imagens do drone aí. Vamos acompanhar um pouco. O que essa torcida pode esperar aí nessa próxima partida? Os torcedores vão lotar mesmo ali o estádio? Sem dúvida vai lotar o estádio, porque o que acontece? A gente tem uma torcida forte, a gente tem um pessoal de Três Corações, o público de Três Corações gosta do time, é apaixonado pelo time. Então o que vai acontecer? Vai todo mundo ir pro time e a torcida indo pro time, a população indo pro campo, vai dar uma força para a torcida, vai dar uma força pro time e vai ser uma parceria muito grande e vamos ganhar isso aí. Dia 5 às 10h30 da manhã, no Tricordiano, estádio Elias Arbeques. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações do Tricordiano, Lenilson. Só para encerrar rapidamente. Se você me permite, eu queria aproveitar o convidado aqui, que faz parte da Galofúria, e perguntar para ele como foi a repercussão lá na Galofúria da saída do Catanós, que praticamente abandonou o time no meio do campeonato. Então, o que acontece? É uma traição, né? Foi uma traição, a torcida viu como um traidor e o presidente também viu como um traidor, porque ele deu a palavra dele que ia continuar até o final, que ia levar o time para a primeira divisão. Não foi isso que ele prometeu, mas não cumpriu. E o que acontece? Ficou esse negócio aí meio... não ficou resolvido, mas a questão é financeira. Sempre o dinheiro fala mais alto. O time está aí e bola para frente. O importante é isso aí. Tricordiano. Agora sim, daqui a pouco nós voltamos com todos os detalhes do jogo entre Caldense e Boa pelo Campeonato Mineiro. Não saia daí. Hoje tem espaço para todo mundo. Eu, você, meus filhos e um cachorro. Você paga onde eu vou. Rock, pop, sertanejo. Eu quero. E até aqueles que já partiram serão lembrados aqui. Máquina da Fama. Hoje, 11 da noite, no SBT. Prepare-se para a melhor festa temática da região. Baile Túnel do Tempo. 8 de maio, no Clube Campestre de Varginha, às 21 horas. Traje anos 20 a 80. Realização Afinco. Apoio TV Alterosa. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum. A matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. O De Noite recebe o grande tenor Tiago Arancão. O que é um tenor? A minha voz qual seria numa ópera? Eu acho que é um castrate, não? Proponho para popularizar a ópera que você cante em forma de ópera, só as cachorros. De noite, hoje após Máquina da Fama, no SBT. Estamos de volta com todas as informações do jogão de ontem lá em Poços de Caldas. Boa, Sport e Caldense não saíram do 0-0. E um detalhe, desde que a equipe boveta se instalou em Varginha, nunca perdeu para a veterana. No jogo de ontem, 0-0, acompanhe na reportagem de Cadu Lopes.
No primeiro lance de perigo na partida, Nadson bateu a falta na área. Maradona pegou o rebote e tentou, mas a bola sobrou para Thiago Azulão de voleio, assustando o goleiro Fernando. Em mais uma cobrança de falta de Nadson, a bola foi lançada na área e na sobra, Luiz Eduardo mandou um canudo que foi para longe. O sangue foi esquentando e teve até uma batalha de Evertons. Everton Maradona se estranhou com Everton Senna do Boa Esporte, na lateral direita do time varginhense. O jogador da veterana parece ter dado uma cabeçada no zagueiro do Boa, que caiu no chão. Eles vieram para marcar mesmo, para buscar um pontinho para eles a vitória, mas o intuito da gente era, claro que era a vitória. A gente tentou de todas as formas sair dessa marcação, nós jogadores de frente ali sofremos bastante falta e tentamos de todas as formas buscar o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu. Já no segundo tempo, a Coruja voltou determinada em fazer o primeiro. Marcelo do Boa Esporte, em posição legal, estica em disparada para a área, mas Bigu tira. Léo Condé resolveu não dar bobeira e, a pedido da torcida, Cristiano foi chamado. Depois da entrada de Cristiano, a Caldense conseguiu ir mais ao ataque. Nesta jogada, Everton Maradona deu um bom passe para o atacante chutar, meio torto, mas forte. Na sequência do escanteio, Plínio de cabeça quase marcou. A Caldense investia em contra-ataques com Cristiano, que pegou a bola no meio do campo, driblou a zaga e tomou falta na entrada da grande área. Ele mesmo bateu, rasteiro, e a bola passou raspando. Minutos depois, a Coruja foi para o ataque, com esta jogada na pequena área, e Marcelo, por pouco, não mudou o placar. Antes do jogo começar, a Caldense estava na segunda colocação. Já o Boa Esporte estava lá embaixo da tabela, no 10º lugar, e correndo riscos de ser rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Se dependesse dos torcedores da veterana, a Coruja seria enterrada hoje. Mas com o empate, o Boa Esporte praticamente levou uma vitória para a Varginha. Futebol é isso, às vezes você joga bem, empata, às vezes você joga mal, não ganha, então acho que é isso aí. E o Boa Esporte veio para cadenciar o jogo, para garantir o empate. E é isso aí, mas a gente está tranquilo, estamos invictos ainda, classificados. Agora a gente é descansar, pensar no Vila e depois pensar na semifinal. Foi um jogo mérito do adversário que veio para se defender, né, e conseguiu marcar bem a nossa equipe, mas o campeonato é isso aí, da mesma forma que a gente conseguiu vitórias expressivas fora de casa aí nesses 2 últimos jogos contra a URT e o Democrata. Hoje a gente não conseguiu vencer, mas a equipe, eu estou triste como torcedor que veio aqui em bom número também, está voltando para casa triste, mas nós temos, que eu falei com os jogadores ali, levantar a cabeça. A campanha que eles estão fazendo, que a gente está fazendo aí, é fantástica. Em 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, né? Fica esse gostinho desse jogo aí, não ter conseguido a vitória, mas vamos agora para a última rodada, tentar fazer um bom jogo lá contra o Vila Nova e entrar forte na semifinal. Denilson, tá aí um empate sem gols em Poços de Caldas. Apesar do empate, a Caldense é a campeã do interior do campeonato de 2015 e o Boa, com um pontinho, mesmo com esse ponto, continua lá embaixo com riscos de rebaixamento. Riscos seríssimos de rebaixamento. Esse jogo em Poços de Caldas, Mário, foi um jogo muito difícil, muito truncado, complicado aqui para a arbitragem do Cleison Veloso, que distribuiu 11 cartões amarelos, 6 para o Boa Esporte e 5 para a Caldense. O Boa Esporte, como destacado pelo Léo Condé, técnico da Caldense, foi a Poços de Caldas com a intenção de marcar, com a intenção de se resguardar atrás da linha do meio de campo, jogou com os 11 jogadores atrás e fez. Segurou, a equipe da Caldense não conseguiu se furar o bloqueio do Boa Esporte. No final, o Léo Condé colocou até 4 atacantes em campo, né? Mas não é derrota, não. A Caldense está invicta no campeonato, somou mais um ponto, né? E a situação do Boa Esporte, embora tenha somado um ponto importante fora de casa, continua em situação complicadíssima na tabela. Neste momento está na 10ª colocação com 8 pontos, mas recebe no próximo domingo o Atlético. E a situação do Boa Esporte está muito complicada, viu? Agora, Quedinha, torcer para o Boa Esporte, que é um time aqui da região, e quem sabe aí, no ano que vem, se o Tricordiano subir, a gente tem Caldense, Boa e Tricordiano, 3 times aqui do sul de Minas no Campeonato Mineiro. Tem que ficar na torcida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A torcida é essa mesmo. Ver Cruzeiro, ver Atlético, ver tudo aí com a gente aí, jogando todo mundo junto. E um detalhe, viu, Lenilson? Mais uma vez, os jogadores do Boa Esporte foram impedidos de falar com a imprensa. Mais uma cena lamentável lá em Poços de Caldas. Toda a imprensa tentando falar com os jogadores,
mas ninguém conseguiu. Pois é, Marlon, eu não consigo entender essa atitude da diretoria do Boa Esporte em não liberar os jogadores para falar com a imprensa. É a imprensa que divulga o time, é a imprensa que dá visibilidade para o jogador. E qual que é o papel da imprensa? Conversar com os jogadores, ir no centro de treinamento, pegar as informações e repassar para os torcedores. Então, se não autoriza a imprensa a falar com os torcedores, isso é uma falta de respeito para com os torcedores. Os torcedores que vão ao estádio, que apoiam o time, pelo menos iam, né? Agora não vão mais. Então, é uma grande falta de respeito para com o torcedor. Não consigo entender isso. Agora, Lenilson, também o Boa também contratou mais 3 jogadores, né? A imprensa também não ficou sabendo pelo BID, só depois dessas contratações. Mais um fato estranho aí, né, no time do Boa. O que acontece, Marlon, jogadores saem do Boa, jogadores chegam no Boa, ninguém fica sabendo. Se quiser ficar sabendo, tem que entrar no BID da federação para saber que o jogador está inscrito e está autorizado a jogar. Então ninguém fica sabendo, não passa qualquer tipo de informação. E, consequentemente, se a imprensa não tem acesso a essa informação, não tem como passar essa informação para os torcedores. Isso mesmo. O primeiro reforço é o meia Chapinha, de 31 anos, que estava no Botafogo da Paraíba e disputou a Série C pelo time nordestino no ano passado. Uma passagem marcada pela irregularidade. André Carreiro, de 22 anos, é atacante e trocou o Tombense pela equipe de Varginha. O terceiro reforço é o também atacante Marcelo Sabino, de 24 anos, que jogava no Bragantino. Agora, apesar dessas contratações, Lenilson, teve a dispensa também de 5 jogadores da equipe Boveta. Está aí o Marinho Donizete, que disputou aí 3 temporadas, né, pela equipe Boveta, uma surpresa. Foi uma grande surpresa, porque o Marinho Donizete, do ano passado, por exemplo, foi titular absoluto do Boa Esporte na campanha da Série B, aliás, a ótima campanha da Série B, né, que o Boa Esporte quase conseguiu acesso para a Série A, e começou bem também a disputar o módulo 1 do Mineiro esse ano, e essa semana foi dispensado. Sem mais nem menos qualquer explicação. Agora, voltando aqui à tabela, mas se você me permite, é o seguinte, olha, Cruzeiro, Atlético e Caldense já estão garantidos aí para a próxima fase. Tombense e América é que vão decidir a última vaga. O problema é o seguinte, a equipe do Tombense enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte e o América enfrenta o Democrata no Independência. Então, teoricamente, para o América conseguir essa vaga está um pouco mais fácil. Lá embaixo, Democrata, Mamoré e Boa Esporte, 8 pontos. Os 2 últimos colocados, o RT e Guarani, 7 pontos. Agora a situação está complicada para o Boa. O Boa recebe o Atlético na última rodada. A URT joga contra o Tupi em Juiz de Fora. O Tupi está em crise. Se a URT conseguir um empate lá, já pega a vaga do Boa, se o Boa perder. Agora, o Guarani tem um confronto com o Mamoré lá em Patos de Minas. O Mamoré está com 8 pontos. E não pode perder. Então a situação está complicada para o Boa. Eu acho que Guarani e Boa Esporte estão aí praticamente... O Boa depende aí de um milagre realmente, porque vencer essa próxima partida não vai ser fácil. Agora, só encerrando aqui, os outros jogadores dispensados da equipe Boveta são o Matheus Ferraz, o zagueiro, que vinha sendo titular nessa temporada, inclusive, o atacante Pedro Felipe, o lateral Arlan e o meia Everaldo. Jogadores aí importantes dessa equipe do Boa que foram dispensados. Agora vamos falar de Caldense. A Caldense está nas semifinais do Campeonato Mineiro. E tem um detalhe, a Caldense ainda não sabe se joga em Poços de Caldas, Varginha ou Belo Horizonte. Isso porque o estádio Ronaldo Junqueira não tem a capacidade necessária para esta segunda fase, as semifinais do Campeonato Mineiro. Mesmo assim, a diretoria já está instalando outras arquibancadas ali no fundo do estádio para ver se consegue a liberação do Corpo de Bombeiros. Acompanhe. Por conta da classificação para as semifinais, a Caldense está montando arquibancadas móveis para tentar ter um dos mandos de campo. O regulamento é muito claro que precisa ser mais que 10 mil pessoas. O Ronaldão não atende esse quesito e estamos tentando elevar a capacidade do Ronaldão para tentar fazer semifinal para cá. Segundo Franco, eles precisam de mais de 2.500 lugares para os jogos serem em Poços de Caldas. Fora isso, o clube precisa de alguns laudos favoráveis para conseguir a aprovação. Se não der certo, os jogos podem ser em Varginha. Tem vários planos. Vamos tentar gastar todas as forças primeiro para trazer para cá. Se for positivo, não pensa, mas se caso for negativo, tem ideias mesmo, mas deve ser Varginha ou Belo Horizonte. O estádio Ronaldo Junqueira tem capacidade de mais de 7 mil pessoas. Para receber as semifinais, precisa de pelo menos 10 mil lugares. E isso incomodou um pouco os torcedores da veterana, que esperavam ver o time jogando em casa. Podemos acompanhá-la
É muito difícil para a pessoa se locomover daqui até Belo Horizonte. A gente, como torcedor da Caldense, preferia que fosse aqui, mas se o instituto aí do campeonato não der certo, a gente acompanha o Boa em qualquer lugar que for, que seja no estádio do Boa, né? Que em Varginha, a gente vai lá e vai dar maior força para a Caldense. Aí fica para eles lá, né? Muito mais fácil deles jogarem, né? Claro, torcida, juiz, é tudo. No caso, o jeito vai ser todo mundo ir lá para Belo Horizonte. Se for o caso, vamos acompanhar a veterana aí. O negócio é trazer esse título para Poços de Caldas. Chega de capital, esse ano é caldense. Tá aí o nosso amigo Daniel Lobinho, obrigado aí pela companhia, viu, Daniel? Agora, está no regulamento, né, Lenilson? Está no regulamento. O estádio tem que ter pelo menos 10 mil torcedores e o Ronaldão hoje não suporta isso. Pois é, o regulamento do Campeonato Mineiro, né, exige que os times que vão para a fase semifinal mandem seus jogos em estádios com capacidade mínima para 10 mil torcedores. Tá aí, a Caldense colocou as arquibancadas, mas não adianta simplesmente colocar, como foi explicado na reportagem, mano. É preciso autorização lá do Corpo de Bombeiros. E hoje, como o estádio Ronaldo Junqueiros está liberado para 7.600 torcedores, dificilmente vai aumentar essa capacidade, dificilmente o Corpo de Bombeiros vai liberar para mais do que isso. Queijinho, nós estamos encerrando esta edição do Arena Alterosa. É isso. Obrigado pela companhia. Tem algum seu destaque? Um abraço para alguém aí? Muito obrigado. Um abraço para todo o pessoal de Três Corações, todos os amigos do Queijinho lá, aqueles amigos verdadeiros que estão acompanhando a Arena. É isso aí. Tudo de bom para vocês e um grande abraço do coração de vocês. Lenilson, o Queijinho que é instrutor de paraglider, pilota. Exatamente, instrutor de voo, faz voo panorâmico, faz essas coisas aí, né? Quem precisar de uma publicidade aérea, você que precisa de uma publicidade aérea, uma imagem Full HD 4K com drone, é só entrar em contato com o pessoal aqui da Arena e pegar o contato do Queijinho. Lenilson, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer aqui participar com esse nosso amigo de Três Corações da Galo Fúria. Galera, obrigado pela companhia e até a quinta-feira. Um abraço.